Bom dia e bem-vindo ao nosso podcast Óculos Escuros. Meu nome é Pedro, aqui comigo está Thomas. O episódio de hoje é sobre o filme Judas e o Messias Negro. Em português Thomas, chama assim mesmo? É, assim mesmo, Judas e o Messias Negro. Legal. É, tradução literal, né? Não tem por que não. Tinha que ter sido o quê? Judas, a missão. A missão. Missão dada é missão cumprida. É isso. Que triste. Tu que escolheu esse filme, há alguma razão especial? Não, eu acho que não. Bom, eu tinha ouvido falar dele naquele Majority Report, né? E foi aquela crítica dos gringos reclamando, né, de não falarem a palavra comunismo, né? Mas eu não sei, isso tudo bem, acho que é até uma reclamação válida, mas eu acho que o filme é muito bom, apesar disso. Não me incomodou tanto, assim, né? Porque, sei lá, talvez eu tô pensando mais em ver do ponto de vista de contar uma história que eu não sabia, né? Eu não sabia da história do cara, de nada, então pra mim foi a primeira vez. Nesse sentido, foi como se eu estivesse vendo uma página do Wikipedia do cara, velho, como dramatização. Sim, na verdade, o que eu diria seria mais ou menos o contrário do que tu disse, mas eu não quero te influenciar ainda. Primeiro, me diz o que tu achou do filme. Como eu tava falando, né, pra mim foi uma história de uma pessoa muito relevante, né, na política dos Estados Unidos, ali na época da Guerra Fria, que eu nunca tinha ouvido falar, né. Então eu acho que é mais um daqueles exemplos que vai na direção quando você tá falando de comunismo, de revolução, né, e alguém, sempre alguém liberal, né, pergunta pra você, mas se as suas ideias são tão boas, né, por que nunca dá certo? Por que não tem nenhuma revolução que dá certo? Aí você vê, porque a CIA vai matar o revolucionário, é muito simples. A resposta é muito simples, né? Você não pode trabalhar em paz, obviamente. E eu acho que o filme, né, retrata isso ali, né? Eu achei que o começo, né, principalmente, que ele mostra o presidente do FBI, né? Não é nem da CIA, né, aquele cara. Falando, né, que a maior ameaça aos Estados Unidos é esse cara que tem carisma, é um líder popular e não sei o quê. Então, aí já mostra, né, como o governo institucionalmente também já está, né, nos Estados Unidos, né, principalmente, está preparado para destruir qualquer sei lá, qualquer sinalzinho de mobilização que apareça, né, de mobilização popular, então é muito difícil. Sim, bom, a minha opinião do filme, eu diria que em termos de suas políticas, da mensagem que ele está tentando transmitir, eu acho boa. Nesse sentido, eu gosto. Mas o filme em si, eu não gostei muito. Eu senti que não me prendeu, sabe? Não fiquei muito interessado. E eu ia puxar isso no sentido de que eu sinto que esse filme teve uma repercussão muito pequena, sabe? O que é estranho dizer para um filme que foi Eu indicado, concordo. ele foi indicado acho que a 5 Oscars e ele ganhou 2. Ele ganhou de melhor música, que ninguém se importa, e ganhou de melhor ator coadjuvante pro Daniel Kaluuya, o cara que fez o Fred Hampton. Sendo que o cara que fez o William O'Reilly, ele também estava concorrendo ao mesmo Oscar. De Que até acharam meio coadjuvante. foda. Quem é, Eles acharam muito foda, né? Quem é o protagonista, então. quem é o protagonista do filme? Eu não sei, então. Sim, mas então ganhou, né? Chegou a ganhar 2 Oscars, foi indicado acho que a outros 3. A crítica foi muito positiva e todo mundo ficou tipo. E essa foi a impressão que eu tive, inclusive em círculos de esquerda, que no final das contas ninguém se importou muito. Porque, como tu falou, isso é uma história que tu não conhecia, mas a minha opinião, na verdade, é o contrário. Essa é uma história que eu já conhecia. Eu não conhecia a história sobre essa pessoa em particular. Mas eu já sabia tudo isso, né? Eu já sabia sobre COINTELPRO, eu já sabia todas essas manobras do FBI, eu já sabia o que o FBI fazia de matar pessoas, de organizar atentados terroristas para incriminar pessoas, então eu já conhecia toda essa história. Então foi só uma dramatização do que tu disse, uma página da Wikipédia. Por isso não me interessou. E eu senti que por essa mesma razão não chegou a atiçar muito a imaginação das pessoas. E eu iria comparar esse filme com o Desculpe Te Incomodar, que é um filme que eu ouvi falar muito, muito. Teve muito. Que tem o mesmo ator. Mesmo ator, o Lakeith Stanfield. Teve uma repercussão muito menor na crítica,
não ganhou Oscar, né, nem perto, né, nada disso. Foi um filme independente, feito por bem pouco dinheiro, mas eu ouvi gente falando desse filme por anos, sabe, até que eu fui ver. Sendo que esse filme é o contrário, né, teve essa repercussão crítica e todo mundo esqueceu, disse, deixa pra lá. E eu acho que a diferença é que esse filme é uma dramatização, tá, não da página da Wikipedia, é uma dramatização da entrevista que o William O'Reilly Ah, pode fez crer, pode crer. para aquele documentário em 89, que eles mostram primeiro dramatizações e no final eles chegam a mostrar uma imagem da entrevista em si que ele deu naquele momento, né? Mas E ele sendo se que o matou outro, depois? Foi isso mesmo? Não entendi no final. sim, ele se matou. Nossa, cara. Parece que o filme ele é bem fiel, mas uma das coisas que me disseram que mudança ou especulação é essa aí, que realmente foram encontradas drogas no corpo do Fred Hampton, mas o cara negou ter dado aqueles barbitúricos, eu acho, pra ele. Estranho. Mas tá, não é estranho, o cara não iria se incriminar a tal ponto, né, dizer, Você já tava não, pensando em eu... se matar? Se pá, não é isso que eu tô pensando, tá ligado? O cara meio que desistiu, não sei. Ah, o cara não devia estar pensando nisso. O cara fez a entrevista e aí no final saiu e o cara. E aí que bateu, deve ter sido isso, né? O cara não foi pra entrevista já pensando Isso faz que. mais sentido, você tem razão. Ele mente na entrevista e ele se sente pior, né? Isso faz mais. Sim. Mas então essa é a opinião que eu tenho, que o Desculpe Te Incomodar é um filme sobre ideias, né? Ele tem uma ideia ali de capitalismo, né? De como é que as pessoas sofrem no capitalismo. Então tem mais coisas para ser discutidas, sendo que nesse filme é mais tipo que bosta, né? Que fizeram isso. É uma bosta, né? Mas eles fazem isso. Eles fazem. Por isso que eu sinto que esse filme Ele não não debate as acendeu assim um ideias. fogo, né, Uhum, uhum. nas pessoas do mesmo que outros filmes bateram, especialmente na esquerda, porque a esquerda já sabia disso. Eu acho que talvez a razão que esse filme ganhou Oscar e o Desculpe Te Incomodar não chegou a ganhar esses prêmios é porque o Desculpe Te Incomodar era um filme muito ideológico. Esse filme é um pouco ideológico, mas ele é principalmente uma dramatização de uma página da Wikipédia. São fatos, um após o outro, né, que não dá para negar muito. A parte ideológica é quando o Fred Hampton fala sobre socialismo e tal, mas a maior parte são simplesmente fatos. Então eu acho que as pessoas que veem isso e se impressionam muito são as pessoas que desconhecem esses fatos. Aquelas pessoas que pensam o governo não faz nada de mal, né? E se fez é muito tempo atrás. É isso aí, É isso aquelas aí. pessoas que é sempre, tipo, a opressão acabou 10 anos atrás. Uhum, Sempre. Daqui a 10 anos vai ter sido em 2020. isso. Em 2040 vai ter sido em 2030. Pode crer, né? Esse pensamento é recorrente mesmo. Sim, então essas pessoas viram esse filme e ficaram, puxa, eu não sabia que faziam isso, que incrível, né? Pô, e o FBI ajudou lá assassinatos, né? Foi lá e matou o cara. Eles mataram uma pessoa que não tinha nada a ver só pra manter aquela coisa rolando. E a razão é porque eles ainda acreditavam na bondade inerente das forças policiais, né? Aham. Sendo que um esquerdista chega ali, tipo, é uma versão dramatizada de bem, mas Não é novo, né? Não é. Não entendi não é até esse novo. ponto. Então por isso eu digo que eu não gostei muito do filme. Não me arrependo de ter visto, tá interessante, mas não foi algo que me prendeu muito. Mas também parte disso talvez seja também por filmes, eu ia dizer filmes de não ficção, mas a gente já viu tanto documentário aqui que a gente gostou tanto, né? Então É. não é por causa disso. Não, mas Mas tu gostou? eu gostei, mas a ideia que você trouxe eu acho que explica muito bem, né? Ele não foca, né, em debater socialismo e revolução nos Estados Unidos, né? Nem mesmo o racismo, eu diria. Talvez o racismo ele acaba aparecendo mais porque os personagens são negros, né? Os personagens principais. Então dá para você ver aí o sofrimento especial deles, né? Mas eu acho que realmente ele foca muito na história do cara, né? Não acho que é negativo também, acho que o cara é um revolucionário, mas eu concordo com você que ele perde um pouco da atratividade, né? Se você simplesmente vai, né, sei lá, você vai contar ali uma história fidedignamente sem você especular, né, sei lá, o que ele fez quando ele tá, o que ele falou quando ele estava em tal lugar que não está escrito no Wikipedia ou na biografia dele, né? Eu achei legal que eles mostram, e isso eu acho que talvez pode ser até uma fonte para
de não ter tido tanta repercussão na esquerda, né? Porque a política dele é meio anti-identitária, né? Eu acho que isso pode ser uma coisa da época também, né? Não sei se o identitarismo apareceu justamente depois dele, né? Ou na época já estava crescendo, né? Mas eu achei isso muito interessante, assim, de puto, o cara era negro, era um líder revolucionário negro, Black Panther, e ele foi falar até com os redneck, né? Com os caipira americanos da sulista, né? E isso eu achei muito legal, assim, eu não sabia disso. Sim. Quanto a isso aí, eu tenho umas 2 ou 3 coisas para falar. Mas, primeiramente, falar qual é a premissa do filme, para caso alguém não tenha visto, que a gente não A gente mencionou não até falou. agora. Pode crer. Mas o nome Judas e o Messias Negro já mostra bem aqui que vem, né? É sobre um ativista, Fred Hampton, que ele era um dos líderes do Partido dos Panteras Negras em Chicago, no final dos anos 60. O FBI, eles querem acabar com ele, né? Ele tá agitando demais. E eles acabam recrutando um cara que foi preso por roubar carros, usando um distintivo falso, né, do FBI, eu acho. E ele usava isso aí para roubar carros, né? O nome dele era William O'Reilly. William O'Neill. Ah, desculpa, eu tô falando o nome dele errado até agora. É William O'Neill. Eu sabia, o nome parece bem irlandês. Tudo bem, William O'Neill. E eles disseram: olha, tu não vai preso, mas se tu se tu se infiltrar no partido dos Panteras Negras e for um informante para nós. E ele foi informante por vários anos, até que o FBI, no ataque à casa do Fred Hampton, eles mataram ele. E esse é o filme, basicamente. Então, Judas e o Messias Negro. O Messias Negro seria o Fred Hampton e o Judas é o informante trabalhando para o FBI. E agora, quanto ao que tu falou, eu tenho 2 observações para fazer. Primeiro, que no filme os Panteras Negras eles tentam se aliar com outras organizações negras. Uma delas chegou a fazer a segurança do Martin Luther King, eu acho que numa viagem dele a Chicago, eu acho. E ele tentou fazer essa articulação entre várias organizações, dizendo, não, vamos todo junto, né? Vamos todo mundo junto. E eles não conseguem, porque o FBI faz interferência. Eles começam a distribuir. Quando o informante deles diz que o Fred Hampton está tentando fazer isso, eles distribuem panfletos, né, de propaganda supostamente vindo dos Panteras Negras criticando essas outras organizações. Então eles pensam, não, esse cara não quer união, ele quer passar a perna, ele quer no máximo que a gente trabalhe para ele, né? Então Muito ele interessante acaba, essa parte. sim, então ele separa essas organizações negras. E aí, como tu disse, ele acaba se unindo à organização de porto-riquenhos e uma organização de patriotas, acho que é Jovens Patriotas que chama, que é uns caras sulistas morando no norte, em Illinois, falando que são os caipiras que tu disse, né? E ele acaba se unindo a eles. Então eu acho que é importante dizer que foi a segunda escolha, né? Porque o FBI não atrapalhou a união dos negros, que ele teve que procurar essas outras organizações, né? Mas o que eu tinha entendido era que, pelo menos no filme, né, ele mostra aquela parte que ele se encontra, não sei se é essa organização que você tá falando, né, que eles vão num, tipo um hotel, assim, grandão, que tá todo mundo armado, né, o pessoal de boina Uhum. verde, e aí o cara pega e lê um panfleto pra ele, e aí ele fala pra ele, você acha que eu escrevi esse panfleto? Eu não escrevi esse panfleto, eu tinha entendido que o cara meio que é convencido por isso, do Fred Hampton, não sei. Mas não, porque eles não se uniram, né? Ah, no Depois finalmente. disso. Ele deu uma arma É. pra ele, mas só isso, né? Foi tipo só isso que aconteceu, mas não. Sim, ele disse, não, a gente não vai estudar. Depois eles acabam se ajudando depois que é destruído o prédio dos Panteras Negras. Ah, Mas pode isso crer, pode crer. depois. Depois. Então, inicialmente, eles não estavam juntos e foi isso que levou ele a se unir com essas outras organizações. Então aí tu fala dessa ideia de anti-identitarismo. Isso. Eu acho que isso é meio complicado. Tem algumas coisas a dizer quanto isso. Quer falar um pouco mais sobre isso antes de eu dar a minha opinião? Não, eu não Sobre. sei, assim, eu acho que eu chamei de anti-identitário porque, se a gente considerar hoje em dia, né, eu não imagino que uma pessoa do movimento negro vá ter a disposição, né, de falar com alguém que,
sei lá, seja sulista, ou sei lá, não sei, daqui, transportar para o Brasil é difícil, né? Mas pensando nos Estados Unidos, eu vejo como uma maneira muito difícil a pessoa chegar com a bandeira do Black Lives Matter num lugar que tem gente com a bandeira do sul dos Estados Unidos, né? E eu acho que é uma pena, né? Porque o reconhecimento de pertencimento à mesma classe social é uma coisa fundamental aí para ter uma luta bem poderosa, né? Eu acho que eles tinham, né, naquela época. Então é nesse sentido que eu tava falando. Sim, eu acho que isso aí é porque acho que naquele tempo era uma situação muito diferente. Em primeiro lugar, tem o caso do. Sim, existia uma grande solidariedade entre povos, digamos, naquela época. O jeito que, acho que foi o Malcolm X que disse que os vietnamitas não eram inimigos dele porque um vietnamita nunca ameaçou, nunca matou ninguém da família dele, mas sendo que policiais brancos já fizeram isso várias vezes, né? Então Ainda tinha fazem. essa. Ainda fazem, sim. Então, eu não sei, tipo, quanto é real, quanto que esses grupos realmente se juntaram, mas tinha uma organização maior naquela época, um pouco de vários grupos oprimidos, né? Nesse caso seriam os pobres, né? Os Sim, sim. sulistas, né? Vindos do sul, mas mais pobres, brancos. White trash, né? Sei lá, aqui nos Estados Unidos. Chamam de lixo branco. Sim, mas eu diria que hoje em dia a situação realmente mudou muito. Tem o que dizem, né? A polarização. Eu não gosto muito dessa palavra, dependendo de como ela é usada, mas eu não posso negar que realmente houve uma polarização, houve uma mudança de posições, né? Em certos pontos as pessoas estão mais mente aberta, estão mais liberais, digamos, talvez com direitos LGBT, por exemplo, mas em outras coisas estão muito mais à direita, propositalmente, né? Uma campanha da direita, da mídia, de bilionários que são donos da mídia, são donos de aqueles think tanks que chamam, tentando fomentar essas coisas, como já existia identitarismo sulista naquela época, sem dúvida. Mas hoje em dia, ao meu ver, como estrangeiro observando de fora, pelo que eu sei, eu acho que é muito mais forte. Então agora as pessoas estão naquele ponto que uma pessoa tem uma bandeira lá sulista, o cara não é só sulista, ele é anti-Black Lives Matter, o cara é supremacista branco, né? O cara ele é contra qualquer imigrante, é muito mais foda, né? Claro que aquilo já sempre talvez tenha sido um símbolo dessas coisas até certo ponto, mas hoje em dia é muito mais, né? A gente tá gravando isso aí quase no Natal, e eu posso dizer que os americanos adoram falar guerra ao Natal. Olha só, agora todo mundo diz Feliz Festas ao invés de Feliz Natal. Só que Eu já ouvi dizer disso, é uma loucura muito grande, né, sim. cara? Humanizar tudo isso é uma Olha, porra. eu era adolescente, eu acho, quando eu descobri que tinha gente que não gostava de Feliz Festas. Pra mim, Feliz Festas era só, dizer Feliz Natal e Feliz Ano Novo é muito longo, então tu diz Feliz Festas. Mas não, aí depois, porque tem Eu também achava que Hanukkah. era isso. Eu também achava que era isso. Sim, não, porque tem Hanukkah, tem outras coisas, então é só Feliz Festas pra ser não estritamente cristão. Então, essa é outra coisa que é completamente artificial. É aquilo que eu te falei de astroturfing, se lembra? Não lembro que era essa turma. Astroturfing é gramado artificial. Então, um movimento orgânico raiz seria tipo a grama. E um movimento artificial falso, né, criado de cima para baixo, é o movimento astroturfing, que ele é falso, mas é feito para imitar um movimento Grassroots, né? raiz, né? Então, e isso é uma coisa que foi fomentada em muitos lugares por quase todos os assuntos. Então, hoje é muito mais difícil. Por um lado, é muito mais difícil essa união, mas eu sinto que existe um processo de radicalização, sim, pessoas que foram radicalizadas por isso, mas eu acho que também existe um certo ponto que são pessoas que já eram radicais e agora estão mais solidificadas, elas têm uma identidade mais solidificada, né, com mais pontos na sua identidade lá, que podem usar para identificar umas às outras. Mas são pessoas que. A pessoa que era supremacista branca
já era supremacista branca antes dessas coisas de feliz festas. Agora, isso é só uma coisa que foi adicionada às crenças que eles já tinham. Então, realmente, hoje em dia a pessoa. É difícil pensar uma pessoa do Black Lives Matter ser amigo com uma pessoa com bandeira de sulista. Mas eu sinto que hoje em dia a pessoa com bandeira sulista são as pessoas que naquela época também não teriam se unido com esses caras. Então eu sinto que em algum ponto houve uma quebra, né? Que ou vai ou racha. Ou tu vai para um lado, ou tu baixa a bola um pouco. Eu Entende? entendi o que você quis dizer, assim, eu acho que com certeza teve essa polarização, né, não só com o Trump, mas eu acho que como a gente vê uma decadência que avança cada vez mais do capitalismo, a gente tem mais condições em comum ainda, né, entre os pobres pretos e os pobres brancos hoje, então, nesse sentido, também acho que você teria um motivo para ter essa união de novo, né, mas não sei, né, eu acho que aquele barato da época que você falou é bem real, né? Hoje em dia o identitarismo é o barato muito em voga, né? É difícil você superar essas para você propor uma luta, né? Até no Brasil, que nem passou por pelo menos não passou por um barato tão recente igual Black Lives Matter, né? Parecido, mas o barato do identitarismo permeia, né? Todos os partidos de esquerda. Não, não. Identitarismo não é algo de esquerda. Isso foi exatamente o que eu falei. Identitarismo é uma coisa que simplesmente existe. Permeia o espectro político. Identitarismo é algo muito forte na direita. Não é identitarismo LGBT ou negro, sendo que até esses são dois movimentos que se unem facilmente contra outras Sim. ou contra sistemas de opressão, mas o que é supremacista branca que não um movimento identitário? Concordo, concordo. Não, eu não acho que é uma coisa de esquerda. Eu acho que está dentro da esquerda, mas eu não acho que é de esquerda, não. Sim, então eu acho que é preciso levar essas coisas em conta, o que mudou, o que não mudou, né? Por exemplo, isso aí do Black Lives Matter é algo que agora já é muito mais aberto a ser antipolícia, né? É uma coisa que não era, mesmo nos anos Sim. 60, a polícia fazendo tudo que fazia, descendo a porrada, não era. E hoje em dia eu sinto que as pessoas são muito mais as pessoas mais centristas estão ficando mais abertas a essas ideias, né? Porque está muito escancarado. Sim, né? Também teve o barato que a gente vê até no The Wire, né? A gente tem que falar do The Wire eventualmente, mas quando É, teve a guerra no Iraque e no Afeganistão, da militarização exponencial das polícias nos Estados Unidos também, né? Acho que isso também deixou o barato mais escancarado, né? sim, porque, se não me engano, eles tinham muito equipamento defasado do exército, não tinham o que fazer e eles davam para as polícias, né? As polícias requeriam, compravam por um valor mais baixo e aí, de repente, tinha polícia de cidadezinha pequena com tanque, coisa que nunca precisava, né? Uhum, exatamente. Então, eu tô tentando falar nesse sentido, que existe, por um lado, existe uma polarização, existe uma aproximação em outros lados, então é algo bem complicado, né? Eu acho que não dá para simplesmente idolatrar aquele tempo como algo que, como era bom naquele tempo, né? O que a gente tem não é mais assim. Eu acho que é um pouco um pouco mais complicado, né? E por um lado, algumas pessoas estão muito enraizadas nos seus pequenos grupos, né, atomizados, mas por outro lado, eu acho que certos grupos já estão mais abertos a se unirem, sabe? No sentido de que eu vejo que grupos LGBT, por exemplo, eu sinto que hoje em dia eles têm mais chance de se unirem com grupos negros, né, de ativistas negros, do que teriam naquela época, por exemplo. Posso estar enganado, né? Teve as revoltas de Stonewall em 69 também. É interessante, né? É que me preocupa muito isso, menos no Brasil, na verdade, né? No Brasil, a população negra é mais da metade, né? Mas nos Estados Unidos a população negra é 13%, que é menos de 15%, eu acho, né? Então, nesse sentido, eu acho que o identitarismo acaba sendo uma trava, né? Para uma coisa que poderia ser mais poderosa, né? E no quesito de mudar aí a situação zoada que eles têm lá, né? Então, mas eu concordo com você que é Mas diferente, sim. sim. Os protestos do Black Lives Matter foram muito, muito grandes, né? Ano Sim, passado, sim, e sim. só Tinha foram branco. grandes dessa forma. Eu quero dizer, só foram grandes porque tinha muitos brancos juntos, né? Sim, sim, concordo totalmente. Concordo totalmente. Tinha, não tinha esse bloqueio, né, da participação.
dos brancos. A outra coisa que eu ia falar nesse quesito de identitarismo e essa cena do filme de todos eles juntos, que bonitinho, estamos juntos aqui numa união, numa irmandade. Eu tive uma impressão um pouco negativa sobre aquela cena. Por um lado é bom, é sempre bom ver grupos que são apresentados como distintos, encontrando causa comum, né? Isso é sempre interessante, mas no filme, como eu sinto que o filme tinha uma posição política meio infantil, em certo ponto. O jeito que ele fala de socialismo, sabe? Como tu disse, ele sempre fala socialismo. Nós queremos socialismo. Nós não vamos combater capitalismo com capitalismo negro, nós vamos combater com o socialismo. O que é socialismo? A gente tem aqui um sopão, né, para as crianças. A gente quer fazer essas coisas tudo junto. E tem esses grupos se unindo. E a impressão que eu tenho é que, em primeiro lugar, que o que é. O filme nunca define o que é socialismo. E esse é um problema que eu vejo muito nos americanos até hoje. Pergunta para eles o que é socialismo. O socialismo é quando o governo faz coisas. Então, eu gosto de socialismo porque eu quero que o meu governo faça uma política pública que me ajude. Só que não, socialismo é quando os trabalhadores detêm os modos de produção, né? É a ditadura do proletariado. Sim. E isso aí eles nunca falam. Eles sempre falam socialismo nessa coisa meio boazinha, né? Sanitizada, boazinha. Né? Seria essa a palavra? Sanitizada é bom, eu acho. Pois é, então aí, quando eu vi esses grupos juntos, eu senti que era essa mesma coisa, essa mesma. Tá aqui a turma do barulho, tá aqui junta pra lutar. E no final o que eles fizeram é o que eles ficaram na frente de uma delegacia, eu acho, e gritaram um pouquinho alto. Eu acho que foi só isso. Mas então foi essa coisa que eu pensei, que é o jeito que quando eu vejo muitos americanos falarem isso, dizem, não, nós não podemos nos separar, nós queremos tudo junto. Nós aqui, os liberais, nós queremos os mesmos que os conservadores lá do meio oeste querem. A gente quer uma vida melhor para nós, que é poder, nós queremos o sonho americano, esse tipo de coisa, sabe? Né? Não, e é isso que a gente quer com o socialismo. Então foi essa impressão que eu tive, sabe? Que talvez se o filme fosse mais específico em sua política, nesse sentido, talvez eu não teria saído com essa impressão. O filme teve momentos mais radicais que me surpreenderam, quando ele cita Che Guevara, ele cita Mao Tse Tung. Isso me surpreendeu, né? Sim. É um filme americano, né? Sim, com certeza. Sim, pois é. Mas ele não fala muito sobre a política em si. Como eu disse, ele não define socialismo. Ele fala sobre coisas como, a guerra é política, né? Política é guerra, tudo a mesma coisa, tudo um embate, né? Algum é um embate armado e outros não são. Mas é tudo uma luta, né? Para tentar conseguir o que você quer. Mas não tem uma coisa mais ferrenha. E eu não sei o que dizer quanto a isso. Eu não sei se tem espaço para tu fazer um filme que seja divertido, que apele para as massas em geral, que fale sobre essas coisas, porque tu não vai querer que teu filme vire um sermão, né? Tu não quer fazer uma videoaula, tu quer fazer um filme. Sim. Então eu não sei o quão injusto eu tô sendo com o filme nesse ponto. Não, é difícil dizer, mas eu ia falar uma coisa que você me lembrou muito bem, né? O filme parece que ele teve essa agenda meio liberal, não sei que outra palavra usar, dele colocar todo mundo junto como se fosse uma coisa linda, maravilhosa, olha a união de todos, não tem briga entre eles, né? E ele diluiu bastante, né, o barato de consciência de classe, né? Nisso eu concordo, não tinha nem... Agora que você falou, que eu falei, o jeito que ele mostra a união desses grupos aí do pessoal sulista com os porto-riquenhos não é de uma maneira positiva, né, no sentido de ser revolucionário, né? Ele mostra como se fosse um baratinho de igreja, né? E eu acho que um dos sinais que meio que comprova essa descrição é aquele momento que o cara do FBI tá com o Judas, que é uma conversa muito interessante, que o Judas pergunta para ele quanto ele ganha. Sim, o Bill O'Neill. Isso. O nome dele não é Judas, é só pra deixar claro. Tá. Eu tô me referindo a ele como Judas. Mas se tu quiser se referir a ele como Judas daqui em diante, fica à vontade. É só pra deixar claro para os ouvintes. Sim, Judas é melhor do que O'Neill. Sim.
Mas eles estão tendo uma conversa, né? E ele pergunta pro cara do FBI quanto ele ganha, e ele não fala. Ele fala, bem, né? É o suficiente para sobreviver, né? E é eu não sei se isso acontece antes ou depois, mas antes do Judas fazer essa pergunta, o cara do FBI fala para ele: eu também sou a favor da igualdade, mas igualdade não se conquista a tiro, né? Sabe? Sim, Porque não dá pra. são duas faces da mesma moeda, né? A Ku Klux Klan e os Black Panther. Ele fala, Sim. barato. Ele disse: não dá pra chegar na igualdade trapaceando e muito menos atirando. Isso aí. É aquele, os dois lados, né? Sendo que o neutro é a supremacia branca, né? Supremacia Exatamente. branca, mas É o status quo velada. gringo. É o status quo gringo agora. Levemente elevada. Uma coisa que eu ia mencionar, tu falou Judas agora, né? É os paralelos bíblicos do filme. Que é muito óbvio que o Judas e o Messias Negro, né? Quem é o Messias Negro? O Messias Negro é o Fred Hampton. Judas é o informante do FBI. E no final, o Judas ajuda o governo a assassinar o Messias Negro. Em troca de dinheiro, né? Que seria uma justaposição, né, entre os dois formatos, digamos, o capitalismo e o socialismo. Socialismo, entre aspas, como eles definem, né, que seria os Panteras Negras ajudando a comunidade deles, como eu disse, eles fazem tipo um sopão, dão um café da manhã para acho que 3.000 crianças, eles dizem. E ele tem um sonho de dar ajuda médica grátis também para a comunidade. Esse é o grande sonho dele, né? Sim. Aí não é sendo americana, né? Americana é assim, né? O sonho deles é quebrar o dedo e poder ir no médico e colocar de volta no lugar. De graça. De graça, né? E do outro lado seria o capitalismo, né? Que é comandado aí pelos brancos do FBI, todos eles brancos, e ele é Todos bem movido de a vida, dinheiro. né? Todos bem de vida, inclusive. Todos bem de vida. O negro, que seria nessa cadeia de comando, os negros seriam os informantes, os últimos, né? Os mais abaixo do totem, né? Eles são os que estão na base, o que ganham menos, mas eles ainda ganham dinheiro, né? É movido a dinheiro. A gente vê que ele tem o O'Neill, ele diz que ele passou a ver o agente do FBI como um modelo, né? Nossa, eu Um perdi isso. exemplo a ser Eu seguido, perdi né? isso. Ele fala isso naquelas partes que ele mostra a entrevista. Sim, é. Nossa, cara. Nossa, tinha esquecido. Que horrível. Eu não sei se mudaram um pouquinho as idades, mas eu ouvi dizer que, tipo, na vida real, o cara, tipo, quase olhava como uma figura paterna, sabe? O agente do FBI. Nossa, cara, que bosta. Mas ele ganhava dinheiro, né? Toda vez que ele ia lá, Sim. entregava uma informação, ele recebia dinheiro. E ele Eu dizia, já não se tava eu no te lugar da entregar. hora, né? Também. Sim, ele dizia, se eu te entregar uma informação, tipo, quem tinha, tem um bônus, tem um bônus. E o filme termina com o O'Neill recebendo. No filme a gente vê ele recebendo uma chaves para um posto de gasolina. Dizendo, olha só, você ganhou sonho americano, você vai ser um pequeno empreendedor, microempresário. Eu imagino Vai que é um ter seu. negócio pra vida toda, né, cara? Ter um posto de gasolina. Não sei se ainda é assim ou já foi assim em algum momento. Parece um barato muito estável, né? O que você acha? Parece, mas nas coisas que eu vi, parece que naquele último momento em que o Fred Hampton morreu, ele recebeu $300. O filme diz que ele recebeu o equivalente a $200.000 em dinheiro atual, durante todos os anos que ele trabalhou, né? Ele foi recebendo esse dinheiro. Então era movido a dinheiro, seria o capitalismo, né? Ele sempre dizendo você vai ser bem recompensado. Então eu falo por paralelos bíblicos, que é o Judas com suas 30 moedas de prata, né? E o Judas com os $300 que ele recebeu para matar o Messias Negro, né? Ajudar a matar o Messias Sim. Negro. E eu já vi gente comentando muito sobre isso, isso aí é capitalismo contra socialismo. Aí falando, pois é, porque e nisso aí eles sempre puxam dizendo que Jesus é socialista. E eu odeio tanto isso, cara. Tu já deve ter ouvido isso bilhões de vezes, né? Já até o Chaves falou isso, acho, uma vez. Pra mim tipo, é exemplar de tu não sabe o que é socialismo. Não é as pessoas serem donas dos modos de produção, né?
Para ele, socialismo é dar dinheiro e dar roupa para os pobres, né? É caridade, é o que eles É pensam. caridade, exatamente. Não estou fazendo julgamento nenhum sobre Jesus ou qualquer religião, mas não dá para transpor as ideias religiosas, né, do que Jesus teria dito no ano 30 depois de Cristo, com o socialismo, que é um movimento político, né, bem definido, criado no século Sim, XIX. sim. Então, por isso que essa é uma interpretação que eu vi em muitos lugares e eu senti que fluía diretamente do filme, que o filme não era isso aí, usa a palavra socialismo sem definir o que ela é e aí dá espaço a essas interpretações que são igualmente errôneas. Entendo, eu concordo. Mas eu acho que também tem muito a ver com aquilo que você falou antes, né? De ser uma versão sanitizada, né? Para você colocar no cinema, nos cinemas mundiais, né? Porque, e é uma coisa que, infelizmente, gente da esquerda no Brasil e latino-americana usa, né? Eu falei para você do Chaves, né? É muito fácil, é muito mais fácil você pegar e dar uma entrevista no jornal e falar que tipo de socialismo você acredita? Ah, eu acredito no socialismo de Jesus. Ou no caso do Lula, né? O Lula às vezes fala que a pessoa tem que tomar café da manhã, almoçar e jantar. Tipo, tudo bem, isso é importante, tem muita gente que não tem, precisamos resolver esse problema, mas esse não é o objetivo principal, né? Não gostaria que fosse só isso, pelo menos, né? Sim, é. Esse é o E band-aid, né? Esse esse é é o o objetivo de band-aid, curto prazo. esse é o band-aid. O Mas que não mais pode ser a tua ideologia. Exatamente. O que eu ia falar que mais me incomoda nisso não é nem. Essa parte da caridade me incomoda bastante, mas o que eu acho que é mais profundo é o pacifismo de Jesus, do barato da outra face, né? E isso é uma coisa que eu acho muito negativo, que muita gente na esquerda acredita nisso. Você falou não só no barato da caridade, mas também no barato de não brigar, de acabar com a treta, ou só apanhar, né? Em vez de não brigar, vamos traduzir em só apanhar, né? Aceitar apanhar, que é uma coisa muito, Isso muito aí péssima. é uma interpretação muito comum, mas eu acho que eu já li interpretações diferentes, que não é sobre só aceitar e não brigar, que seria alguma coisa do tipo, seria uma condenação. Eu tô falando puramente de memória, de algo que eu tô lembrando pela metade que eu li anos atrás, mas a gente dizendo que a gente perdeu um pouco do contexto inicial, que seria uma coisa sobre. Você tá falando da fala de Jesus, né? Sim, Ah, que tá. seria tipo uma condenação da outra pessoa, que né, a ideia não é tu não brigar, que a ideia é mostrar, talvez mostrar que tá acima daquilo, mas não quer dizer que se tu levasse o segundo tapa, que aí tu iria continuar apanhando, sabe? Ah, entendi. Teria um limite aí de agressões que você sofreria, né? Tá, não é Sim, um ato limitado, tá? Entendi. Sim. sim, e também tem que lembrar que se for puxar para a história bíblica, né, que Jesus desceu a porrada nos mercadores no templo, né? Isso é verdade, isso é verdade. Então, esse é uma das dificuldades de querer puxar figuras religiosas para uma discussão política, porque essas figuras são discutidas há literalmente milênios. Existem milhões de interpretações. Tu pode pegar a Bíblia e tu pode usar ela para defender quase tudo que tu quiser. Porque no final das contas foi escrita por não sei quantas pessoas durante não sei quantos anos, né? Milhares de anos possivelmente, acaba sempre escolhendo as passagens que tu quer dar ênfase e as passagens que tu quer ignorar, porque não que a pessoa seja menos religiosa por ignorar alguma passagem, né? É perfeitamente normal de dizer, isso é uma metáfora, né? A pessoa não está sendo literal. A Bíblia diz que não é para comer porco, mas isso é porque porco fazia mal naquela época, não tinha como limpar a carne e ia fazer mal, né? Mas hoje em dia a Uhum. gente tem, então por isso hoje pode, esse tipo de coisa. O legal da Então, e aí tu. gente. Pode continuar, Pode pode falar. continuar. Eu ia falar que o legal da gente ter um acervo agora de filmes que a gente já viu, que a gente pode fazer referência, né? Quando a gente discutiu a Missa da Meia-Noite, a gente chegou numa coisa parecida, né? Porque a Beata lá, ela várias vezes traz citações da Bíblia que meio que descrevem o vampiro, né? Como se fosse um Sim. anjo, né? E é engraçado porque para mim também aquilo me acertou muito. Falei, nossa, pode crer, né? A Bíblia tá descrevendo aí um barato como se fosse um vampiro, né? Parece que tá descrevendo um vampiro. Porque Isso. tu escolhe, né? É um texto gigantesco. Então aí tu escolhe o que tu quer dizer. Então por isso não dá pra usar pra se apegar muito de um lado
político, querer colocar ideias políticas sobre figuras religiosas, porque tu tem essa interpretação e outra pessoa vai ter uma interpretação completamente contrária e eles vão ter duas dúzias de citações bíblicas para combater as tuas citações. E aí quem é que ganha? Ninguém ganha, não tem um certo, né, nesse sentido. Então eu prefiro me abster dessa discussão pessoalmente. Eu acho que só é necessário quando realmente, né, você está no momento de mobilização política ou mesmo de educação política, a pessoa às vezes tem esses bloqueios, né? Quando ela... Sim, eu acho que se tu tá falando com uma pessoa religiosa, tu pode usar isso como um ponto de conexão, né? Sim. Imagino Pode que isso que conectar com a pessoa dessa o Chaves e o Lula estão fazendo. Imagino. Sim, sim. Mas geralmente quando eu ouço essas coisas de Jesus era socialista, não é uma pessoa religiosa falando com outra pessoa religiosa, é uma pessoa de esquerda ou pseudo-esquerda querendo lacrar em cima de um conservador de direita. Ah, E aí tá, tu pensa, entendi. sim, e aí tu pensa que tu vai dizer isso, e aí o cara vai dizer, puxa, não, tu tá certo. Eu disse, não. Agora me converti ao socialismo. Sim, não é isso que vai acontecer. E também tu não tá ganhando a conversa quando tá dizendo isso. Tá dizendo isso só pra satisfazer a si mesmo, né? O próprio ego. É essa a impressão que eu tenho. Sim, a lacração, né? É. Eu ia trazer um ponto, eu não sei se você percebeu isso, mas eu não, posso estar vendo errado também, mas é que quando o informante está indo no FBI, quando começa o processo dele se tornar um informante, aquilo ali é meio que um plea bargaining ou não? Porque ele não está no mesmo crime, né? Mas a sentença dele desapareceu porque ele fez um trabalho sujo, né? Não é exatamente um plea bargaining. Não é plea bargaining porque não foi ao julgamento. Não foi. Para Não fazer foi um nem plea julgamento. bargaining É isso aí. precisa estar envolvido algum acordo legal. No caso do FBI, eles disseram: nós não vamos colocar à frente um caso contra você, e aí tu vai virar o informante nosso. Seria um plea bargaining se aí eles colocassem na justiça, tipo, tempo servido. Tipo, a gente vai. Ele foi nosso informante, a gente vai entrar na justiça para colocar que você já tempo servido ou serviços à comunidade, e aí foi por isso. Mas como não teve nada legal, não teve nada por escrito, né? Um contrato legal, então não chega a ser um plea bargaining. Tanto que em qualquer momento eles podem simplesmente dizer: não, tu não vai fazer o que quiser, então a gente vai te colocar na justiça e a gente vai te prender. Sim. Porque eu fiquei pensando no barato do Lava Jato, tá ligado? É que o da Sim, Lava e o Moro Jato quer trazer esses plea bargaining pra cá, pro né? Brasil, né? E o barato é escroto. Você tá usando um cara que já tá condenado, que não tem nenhuma razão, né, pra falar a verdade. E o cara começa a falar todo tipo de lixo pra condenar você e amenizar a própria pena, né? Eu achei parecido nesse sentido. E outra coisa que eu queria trazer é que o informante no filme, ele é pobre. Ele era um bandido, ele é pobre, né? Então, é uma coisa que às vezes eu acho que é usado de uma maneira muito, é visto pelo menos de uma maneira muito negativa por parte da esquerda, que a gente até poderia dizer, sei lá, da classe média, né, que usa isso para denegrir, né, olha só, né, o cara não consegue manter a ideologia dele porque ele tá desesperado ali para ganhar um dinheirinho e tal, o cara era um fudido, né, cara, é muito difícil fazer isso. Agora, quando você tem pessoas como um Palocci da vida, que foi o cara no Brasil, aí esse realmente era um cuzão, porque ele não era um pobre miserável. Ele podia ter aguentado, tá ligado? Mas ele preferiu mentir e cagar o Brasil, ajudar a cagar o Brasil. Eu achei que tu ia dizer era que as pessoas dizem que, olha só, o cara ele é pobre de direita, então não tem salvação. É parecido, mas você trouxe isso, é mais importante até. Até no caso dele é que ele era muito isentão, né? Perguntou, o que tu achou quando o Martin Luther King morreu? Eu disse, uma pena, né? Sim. Então como ele era meio isentão, ele pôde ser Ele manipulado, né? Mas tudo bem que ele fala isso num contexto que ele tá ali, como tomar uma puta foi de apanhar da polícia, né? Tá sangrando ali na frente do cara da frente, mas eu concordo com você, né? Sim, mas a gente vê o resto do filme e a gente vê que ele não tem convicções políticas, né? Mesmo quando ele tá nos Panteras Negras, ele só pensa no imediato, né?
vamos reconstruir o prédio aqui que foi destruído, vamos fazer essa coisinha aqui, mas ele não tem nenhuma visão política, até porque ele era um informante ali, ele estava ali para destruir tudo, então claro que ele não ia ter, e ele também não tinha uma visão política no sentido de, não, os Panteras Negras estão errados e eu estou ajudando a derrubar eles. Era só eu tô aqui para ganhar dinheiro e... Exato, e não ser preso. Dedo no cu e gritaria. Sim. Isso é muito triste, né? Porque o cara não teve. Ele não era totalmente não politizado, né? Nesse sentido. Ele não tinha opiniões, né, formadas e tal, né? Mas eu acho também. É meio difícil, né? Porque tem a ver também com o contexto social do cara, né? Ele nunca teve, imagino, tempo e... Eu não sei se eu diria educação, mas ele não teve as condições que permitiram a ele refletir sobre a própria condição dele, né? Para ele chegar numa política. Sim, muito provavelmente. A gente tava falando aqui antes de começar a gravar que um dos problemas do PT é que ele não faz uma formação política, ele nunca teve interesse em ensinar política às pessoas, nem hoje, né? Não quer fazer programas sociais que nem isso aí, ele quer que todo mundo fique quietinho e seja cabo eleitoral quando chegar a hora das eleições, né? Ele não tem nem jornal, tá ligado? O PT é uns poucos partidos de esquerda, assim, grandes, né, na América Latina, que ele não tem o seu próprio jornal, que seria um barato mínimo, né, cara? Seria muito interessante, mas aí também seria obrigado a demonstrar sua opinião, né? Que é uma coisa que eles não querem. Exato. Porque ele não quer apanhar. Você tá ligado? Ele não quer apanhar da grande mídia, ele prefere ficar quieto sobre tudo. Que é muito negativo, Eu até tava pensando que era mais que ele prefere ser fluido. Então, se ele não se posicionar sobre nada, aí ele pode fazer uma união com o Alckmin, com o Kassab, com sei lá quem for. Não falou nada. Aí dizer, não, isso aí política é política. Só que se tu escreveu lá uma matéria dizendo o Alckmin é um filho da puta corrupto, aí é muito pior. Aí tá lá inscrito, né? Isso agora que você falou, isso é engraçado porque eu não sei se você deve ter visto, mas tem uma postagem do Alckmin. Eu não sei se ele deu uma entrevista pra Folha, pro Estadão ali no que foi 2017, 2018, não, ele era governador ainda. Eu já esqueci agora, porque o Dória Acho que era, ele prefeito. era. É isso aí. Uhum. Ele deu uma declaração falando assim: prisão do Lula garante tranquilidade do processo democrático brasileiro. E tipo, é um barato assim, mano, não é possível, mano. O Lula vai aceitar isso. Olha o que o cara disse no passado. É foda, né, cara? Os caras, é difícil até comentar, né? Porque é uma coisa completa. É não ideológico, né? A ideologia é o poder. Eles querem tá lá, né? Eles querem o dinheiro. Então aí como é que tu combate isso, né? É tão difícil, eu acho às vezes. Que me deixa boquiaberto, né? Que tá lá abraçando o cara que é seu completo inimigo. Tu falou antes que agora a gente tem um acervo maior de filmes, de coisas para referenciar, que era uma das minhas missões com esse podcast. Eu queria ter mais, abrir o meu leque de conhecimentos de mídia, né? E eu fiquei pensando que se aquele filme, A Fundação de uma República, fosse melhor, a gente poderia falar sobre como o Partido Comunista acabou se unindo com partidos que eram inimigos deles no final, né? Mas eles se uniram contra o KMT, mas eles eram... Eu só lembro daquela cenazinha no final do velhinho dizendo: você realmente quer que nós façamos parte da Assembleia Constituinte? Mas eu falei tantas coisas ruins sobre você, e o mal, aquela figura magnânima dizendo: não, eu quero que vocês se juntem a nós para o bem da nação. E eu penso, se o filme fosse melhor, talvez teria uma exploração interessante do que teria acontecido ali, né? Mas é até difícil de trazer paralelos, porque aqui ele foi tão fraco e aqui é a mesma coisa. Vai ser o Lula e o Alckmin dizendo... Não, o Lula dizendo, né, o Alckmin é o único tucano que gosta de pobre. Gosta de pobre no prato, na janta, né?
Não gosta. Muito dura a carne. Mas não, eu achei muito boa você ter trazido a fundação de uma república, porque dá pra você comparar mesmo, né? Um partido que foi revolucionário, né? Fez a revolução, e um partido que tomou um golpe, né? E sei lá, e não se radicaliza, né, cara? Cadê a hora? Estamos aqui no momento já, meu. Já passou da hora aqui. Vai ter que tomar mais um golpe para se radicalizar, né? O ponto que eu queria trazer, na verdade, é isso que você falou, né? Como que você impede que tenha informantes infiltrados, né? 100% é impossível, né, obviamente. Mas o PT eu acho que não faz nem o mínimo, sabe? Porque eu não sei até que ponto seria possível você limitar a filiação. Eu não sei nem se a chave seria isso, mas eu acho que teria que ter algum processo, tá ligado? Assim, ai, sei lá, olha aonde veio esse cara, não sei, né? Tipo, como que ele ficou interessado? Porque se você deixar qualquer um se filiar, mano, vai ter um monte de gente, tipo um deputado que quer ser ministro, ou um cara que nem é deputado e quer ser deputado, né? E vê o PT como plataforma, né? Eu acho que isso aconteceu muito, especialmente ali no período de governo, né? Que era um período muito fácil, né? Para você entrar no PT, né? Não no período ali de 89, né? De mais luta e pós-golpe, né? O PT teve muita gente que saiu, né? Você tá ligado, né? Em 2016, 2018. Mas ali, quando tá no governo, entra um monte de lixo, né? Você não podia deixar entrar esse lixo, porque tem gente que fica. Tem gente que acaba ficando e sobe dentro do partido ainda. Pois é. Eu penso se ao menos se moldassem, talvez, ao, ao, ao partido, né? Mas eu sinto, às vezes, que o Centrão, ele se diz não ideológico, que eles fazem, são fluidos, né? Eles apoiam o governo que está no poder, mas só para a direita, né? Sempre acaba puxando tudo para a direita. Isso. Se tu tiver um governo de esquerda no poder e disser, não, eu quero redistribuir renda, aí só se coloca nas mãos deles mesmo, né? É. Senão, Quero não. reestatizar a Petrobras sem pagar um centavo. Imagina. Não, não vai acontecer, pois é. Eu ia comentar outra coisa do filme que é uma das coisas que eu acho interessante, mas o filme não entrou nesse assunto, né? Que é quando o FBI decide que quer prender o Fred Hampton. Primeiro ele foi preso acusado de roubar acho que $70 de sorvete, né? Você chegou a pesquisar sobre isso? Existiu mesmo isso? Ele roubou sorvete? Ele foi acusado disso, mas ele disse que ele não estava nem perto lá no lugar, que era loucura. Que acho que tinha testemunhas dizendo que ele estava em outro lugar, mas mesmo assim ele acabou sendo preso e condenado, né? Mas eu ia falar do segundo caso, que é quando o O'Neill, ele tenta incitar um atentado terrorista, né? Ele apresenta. Pode crer, C4, né? Sim. E isso aí é uma coisa que eu acho muito interessante, mas o filme nem entrou muito nesse assunto, e é uma daquelas Concordo com coisas você. que eu disse, eu acho. Porque eu conheço, né? Eu conheço o assunto, eu já li sobre essas coisas. Então eu já então o filme não tá me apresentando nada novo e acaba sendo algo bem superficial. Que tu já leu sobre essas coisas de atentado terrorista pelo FBI? Que, bom, caso Eu não algum conheço nenhum ouvinte. exemplo concreto, tá? Eu não conheço nenhum exemplo concreto. Esse foi um atentado do Não, FBI. porque eles não deixam acontecer. Se eles deixam acontecer mesmo, eles vão esconder que eles estavam envolvidos, né? Claro. Digamos isso. Mas o que acontece é que existem muitos casos em que o FBI ele trama atentados terroristas e dá todos os meios para a pessoa para depois prender ela. Que era o que eles estavam tentando fazer ali, né? Tava o cara Aham. dizendo, vamos explodir a prefeitura, acho que é o que ele disse, né? Eu C4 tenho do aqui FBI, C4 do FBI, né? Que aí no momento que o cara dissesse sim, vamos fazer isso, o cara tava com uma escuta, né? Aham. Então aí no momento que ele dissesse, tá bom, vamos fazer. Aí prendiam ele, né? Deixavam ele preso pro resto da vida. Só que, primeiro, um pequeno parêntese nessa cena. O Fred Hampton, ele diz que não, ele quase parte para cima do O'Neill, até que alguém segura o Fred Hampton, porque ele tá com essa ideia louca de explodir a prefeitura. E uma das razões que ele diz é: se a gente explodir eles explodem a gente de volta. E eu Uhum. pensei, filho da puta, já explodiram o teu prédio. É. Como assim, C. se você fizer isso, eles vão te explodir? Eles já estão te explodindo, filho da puta. Mas isso aí é o filme, né? Eu não sei qual é que era as políticas do cara, não sei como é que eu tava, eu não Se tô acontecer alguma defendendo. coisa assim, né?
Sim, eu não tô defendendo, o cara tinha que ter explodido a prefeitura. Não, não é isso, mas dizer que não, se você for violento, vão ser violentos em troca. Não, os outros A já são justificativa. violentos, a polícia Sim. já é violenta. A polícia não precisa de justificativa para isso. Se quiser ser violento, e ponto final, né? Uhum. Mas a Concordo. outra coisa, o ponto principal que eu tava tentando entrar é que o FBI faz muito disso. Eu já li muito sobre esses casos. Aconteceu especialmente depois do 11 de setembro, deles criarem atentados terroristas, planos de atentados terroristas para prender pessoas. O que acontecia muito era que o FBI prendia muçulmanos, do mesmo jeito que prendia esse cara, mandavam eles para mesquitas com a ideia de procurar células terroristas, potenciais terroristas. Ah, E aí chegava lá os informantes, eles achavam a pessoa mais mal ajustada da mesquita, provavelmente com alguma forma de distúrbio mental, e ficava dando corda, sabe? Vamos lá, vamos fazer um atentado terrorista contra os americanos aí, esses americanos, filho da puta. Vamos lá, vamos lá. explodir a Ficava dando prefeitura. corda. Ficava dando corda, tipo, meses, anos nessa pessoa que já talvez já tivesse dissatisfeita com o governo e tal, e essa pessoa os informantes ficavam dando corda, talvez tinha distúrbio mental, tinha outros que disseram, talvez nem sabiam o que estava acontecendo muito, né? E ficavam dando corda. E aí quando chegava dizendo, até a pessoa dizia, tá, vamos lá, o que a gente vai fazer? Aí o FBI criava um plano de atentado terrorista e fornecia esse plano pro cara. E aí dizer, vamos colocar explodir tal lugar em tal dia, de tal forma. Aí tá, mas como? Com que recursos? Aí o FBI fornecia os recursos dessa forma, os explosivos. Eu já li de casos em que eles dirigiram, acho que agentes da FBI e informantes dirigiram um cara para cometer um atentado terrorista num lugar. E acho que aí, tipo, quando o cara desceu do carro, veio outros agentes e prenderam o cara, dizendo: olha só, esse cara aqui cometeu um atentado terrorista aqui. Sendo que o FBI não só convenceu o cara a fazer o atentado Fez o terrorista, plano. como fez o plano, como forneceu o material necessário, sem o qual ele nunca conseguiria fazer o atentado terrorista, como forneceu até o transporte, até deixou o cara na porta para depois Mano. prender ele. E isso aconteceu por muitos casos, por várias décadas diziam que acontecia muito, que nem nesse filme, que o informante ele acabou descobrindo por acaso que um outro cara também era informante, né? Eu ouvi dizer que nos anos 60 tinha organizações comunistas e tal, em universidades, em que acho que mais de 50% dos membros eram agentes da FBI. Caralho. Então, acontece muito isso, de os cara, às vezes eles nem sabem quais são os outros agentes, mas tu vai ver lá nos documentos e descobre que mais da metade, todo mundo lá, às vezes é tipo a vida de Truman, sabe? Tem uma pessoa no meio, todos os outros são atores na volta dele para convencer o cara a fazer um atentado terrorista, gente. Ultimamente é com muçulmanos. E eu acho que recentemente, não sei se eles têm parado de fazer isso, ou eles, no mínimo, têm lutado contra isso, porque eu acho que eles perderam algumas coisas na justiça. Porque os advogados de defesa eles disseram: não, esse é um atentado terrorista do FBI. Como é Lógico, que tu né? pode, sim, como é que tu pode colocar toda a culpa no meu cliente, sendo que o meu cliente nunca teria cometido não só nunca teria tido a ideia de cometer um atentado terrorista, como ele nunca teria a capacidade de cometer um atentado terrorista se o FBI não fornecesse todo o apoio técnico e Sim, material para isso, né? sim, sim. E eu acho que eles acabaram perdendo alguns casos por causa disso. Eu não sei se eles pararam um pouco ou simplesmente estão na surdina. Não duvido que tenham na surdina daqui a 20 anos saiam os documentos dizendo: olha só, estavam fazendo tal coisa lá em De novo. 2020. É, Não sabia, né? Mas estava lá. E é triste, né? Usado muito para perseguir muçulmanos e tu vai ver realmente a quantidade de pessoas com distúrbios mentais é muito alta, sabe? Que aí é uma célula terrorista de uma pessoa talvez 90 pessoas do FBI. com autismo e o resto é tudo agente do FBI. Isso, E isso. aí vai lá e eles prendem um cara, né? E Um eles, olha só autista, que isso. bom. Olha, É, segurança aumentada. sim, é. E isso aí aumentou muito também porque o FBI, depois do 11 de setembro,
foi muito para esse lado antiterrorismo, né? Se a gente vai mencionar o The Wire de novo, tinha isso, né? Que os caras estavam tentando combater lá tráfico de drogas, eles não conseguiam porque o FBI queria fazer outro desses acordos, desses plea bargain com os traficantes para ver se eles inventavam algum ataque terrorista, né? Olha só, eles diziam, acho que na série, se não tem uma bomba no meio, a gente não tem interesse. Que filho da puta. Sim, então aí como tu cria toda essa força-tarefa antiterrorista, e aí, tá, não tem esses atentados terroristas. Quantos 11 de setembro existe, né? Muito poucos. Mas tá lá, o dinheiro tá lá, tá todo mundo empregado naquela agência. O que eles vão fazer? Parar de trabalhar? Não vão. Então eles arranjam desculpas para serem necessários. Então eles inventam atentados terroristas para dizer, olha só, a gente prendeu 20 terroristas esse ano, que teriam matado, se os seus planos tivessem dado certo, teriam matado 10 mil pessoas. Só que nunca teria dado certo, né? Seria impossível. Cara, você trouxe um ponto agora, já tá meio longo, não sei se eu ainda continuo, mas eu só queria levantar que eu acho que tem muito a ver com o barato do State, né? Você tem um monte de funcionário público nos Estados Unidos, esses baratos relacionados com defesa nacional e com arma, né? São um monte de gente que ganha rios de dinheiro, né? Às vezes com o negócio das empresas produtoras de arma também não estão fazendo nada produtivo para os Estados Unidos, né? Pelo contrário. Sim. E eu tenho visto agora os direitistas se apropriando nessas narrativas do FBI para defender a si mesmos, porque tem tido atentados terroristas de direita nos Estados Unidos. Teve eu acho que uma tentativa de sequestrar uma governadora Eles num dos entraram estados. pode crer. Não sei se o FBI está envolvido, mas especialmente na invasão do Capitólio há quase um ano atrás, né? 6 de janeiro. Uhum. E foi tudo lá direitista. Foi o Trump dizendo para os seguidores deles para eles estarem lá naquele dia. E os caras foram lá e fizeram merda, né? Sim. Até não foi pior porque os caras eram completamente desorganizados. Eles foram lá pensando que era festa, né? Faltou o Tem fotos suporte do FBI. Sim. Se o FBI tivesse planejado tudo, tava bem certinho. Mas, pois é, eu vejo gente de direita, na Fox News e outros, dizendo que, não, na verdade, a direita não fez aquilo. Aquilo foi um atentado falso criado pelo FBI para tentar incriminar patriotas de verdade. Então eles usam esse cerne de verdade que o FBI faz essas Já coisas, fez, eles né? criam, já fez contra a esquerda, e agora eles estão dizendo que eles são os culpados em algo que obviamente eles foram lá para fazer merda, né? Dá pra ver. Tem mais alguma coisa que tu queira comentar sobre o filme? Acho que não, Nobre. Completo aqui. Então, acho que tá. Vamos encerrar por hoje? Vamos. Até mais, Tom. Até mais, Pedro.